Você sabe que o maior desafio da evangelização é devolver a autoestima às pessoas. Se não existe autoestima, dificilmente a pessoa se sente amada por Deus. Sabe, a gente às vezes tem alguns processos humanos que, se a gente não resolve, a fé no sobrenatural é impossível. A gente se despreza tanto. A gente tem um hábito terrível de se olhar a partir do defeito. A gente às vezes viveu coisas maravilhosas o dia inteiro, um detalhezinho que foi ruim elege o dia todo. E eu sempre digo, o primeiro gesto evangelizador é dizer que Deus nos ama. Pronto, esse é o querigma. Deus ama você. Não vou falar em mudança de vida, não vou falar o que você tem que fazer, não. Eu só vou dizer a você isso. Deus ama você. Depois desencadeia-se um processo de crescimento, de conversão, que não é você se tornar uma outra pessoa. Não, conversão é você se tornar exatamente quem Deus fez. Deus não errou com você. Deus não errou comigo. Nós não temos que nos transformar naquilo que não somos. A antropologia cristã é positiva. Nós somos as pessoas certas. Deus não errou comigo nem errou com você. É que às vezes a gente é a pessoa certa na situação errada, no relacionamento errado, na escolha errada, na profissão errada. E aí acende-se a luz na consciência. Opa, preciso prestar atenção em mim. Quando a gente fala Deus nos protege, nos defende, tem gente que acha que ingenuamente é só colocar uma cruz no peito e está tudo certo. Eu tenho um escapulário aqui que me protege. Sabe o que nos protege? O que nos blinda contra a ação do demônio? Amor próprio. É a primeira instância do amor de Deus. Quem se ama tem um profundo respeito por si. Este é o ponto nevrálgico para a gente ser cristão. Quem não tem respeito por si, dificilmente vai entender o valor da cruz. Quando eu assumo, eu sou uma pessoa de valor, nada nem ninguém pode apagar o meu valor. Nada nem ninguém. Aí esse amor que você tem por você, que não é um egoísmo, não estou falando nada disso, não é narciso, não é isso. Auto-amor é uma blindagem que Deus põe em nós para nos livrar das armadilhas do diabo. Você pode observar, quando é que o inimigo de Deus tem mais forças em nós? Quando a gente deixa de se amar. O diabo nada de braçada numa consciência que não tem respeito por si. O respeito que eu tenho pelo meu corpo, pelos meus sentimentos, pelo que eu permito o outro fazer comigo. É por isso que nós precisamos nos ajudar a restaurar a autoestima uns dos outros. Nós estamos todos muito machucados pela vida, pelos relacionamentos que a gente... Quantas vezes você não teve um embuste na sua vida que lhe fez duvidar do seu valor como pessoa, que lhe usou, abusou, tirou partido de mim, né? Quantas vezes a nossa autoestima vai pelo ralo por causa daquele infeliz que você alojou no seu coração e permitiu ter autoridade afetiva sobre você. Não tinha um pingo de amor por você, não tinha um pingo de respeito, e você concedeu àquela pessoa autoridade afetiva, inclusive para influenciar a sua maneira como se enxerga. Hoje, eu sei que você já ouviu essa frase de forma negativa, mas hoje eu vou dizer para você de uma forma muito positiva: se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. Olha o valor que você tem. Você é um território amado por Deus. Você é um território respeitado.
O sacrifício da cruz foi justamente para que nós tivéssemos o direito de levar essa dignidade adiante, de não sermos capacho emocional de ninguém, de não vivermos relacionamentos abusivos, porque o cristão está blindado com o alto amor. Eu primeiro me amo e depois me ofereço a quem passa pela minha vida, porque só quem se ama pode amar alguém. Senão a gente é sempre um poço sem fundo, querendo que o outro sempre nos dê aquilo que a gente nunca se ofereceu. Imagina que eu vou esperar que você me ame primeiro. Imagina, quando o seu amor chegar na minha vida, eu já terei feito o meu dever de casa. Ele só vai completar o que eu já tenho. É assim que Deus marca a nossa testa. Você, quando põe um filho no mundo, a primeira evangelização que você faz é essa. Não é falando de Jesus, não. É o seu amor respeitoso. Você observando quem é aquela criança, quais são as aptidões que ela tem, e você ajudando ela a se amar. Toda vez que ela chegar machucada pelo bullying, por isso, por aquilo, você vai e diz: minha filha, vem cá, olha no espelho. Olha que coisa linda que Deus fez. Você não vai deixar ninguém desrespeitar isso. Vida fora, o sinal da cruz está sobre você. E o sinal da cruz são dois amores: um que eu tenho por mim, outro que eu tenho por Deus. E nesse amor que eu tenho por mim, eu encontro os meus irmãos. É o amor no horizonte. O amor do vértice, que é o amor transcendente, esse é a cereja do bolo. Tanto é que ele é humanamente impossível para quem não se sente amado. A pessoa que não se sente amada nesta vida tem muita dificuldade de acreditar que Deus ama ela, que Deus a ama, que Deus a quer. Portanto, hoje a conversão que Deus pede de cada um de nós é esta: se enxerga, reconhece o valor que você tem e acredite. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Isso não tem jeito mesmo. Por mais que você erre, por mais que você se perca, Ele sempre estará pronto, esperando por você. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Bem-aventurado quem tem amigos, quem tem almas amigas, que nos conhecem, que nos amam e que nos ajudam a viver esse processo lindo que é ser quem somos. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então a gente dá a Deus a liberdade de conduzir os nossos caminhos como Ele achar que nós precisamos que seja. Eu sempre digo isso: é um perigo a gente rezar sobre o que a gente quer. A gente pouco se conhece, então a gente corre o risco de rezar sobre a flor da pele, que é aquela camada mais superficial. Ah, eu quero isso, mas nem pensou se aquilo que você quer é o que realmente vai fazer bem a você, é o que faz sentido você querer. Às vezes a gente quer por teimosia, às vezes a gente quer para mostrar para os outros que a gente tem, que a gente fez. E Deus não se rende a essas mesquinharias nossas. Eu entrego todo santo dia minha vida nas mãos dele. Se o avião atrasa, eu entendo, não era para ir nessa hora. Se eu não posso ir, não era para ser. Passei a compreender o errado como é aquilo que é o certo. Ah, deu errado. Não, aconteceu exatamente como tinha que ser. Quem tem fé, quem anda sob o cuidado do Senhor, sempre vai ter este entendimento, que às vezes Ele fecha uma porta aqui, minha gente,
é para nos proteger. Às vezes Ele nos livra de algumas situações. Naquele momento você acha que é perda. Passa o tempo e você fala: foi um livramento, não é? Então hoje eu quero pedir que Deus nos dê não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E uma coisa que eu acho que todos nós precisamos, sabe o que é? Renovar o nosso amor e o nosso respeito por nós. Quando você se ama, você se blinda para as ações do inimigo. Nunca mais esqueça disso. O primeiro amor que Deus tem por você é o que você se dedica. Porque você e Deus estão juntos. Deus não é uma realidade que você busca fora. Mas aí você poderia dizer: mas então por que a gente faz peregrinação? Por que a gente vai à igreja? Porque a gente vai atrás de um lugar que nos faça ficar em nós. Por que vocês vieram aqui? Porque eu acredito que de alguma forma vocês confiam no meu ministério. E se um dia eu lhe der um conselho que você identificar como contrário ao que Deus já revelou para você, por favor, não acredite em mim. Porque quanto mais você mergulhar na sua espiritualidade, mais autoridade você vai ter para saber o que Deus quer de você. E você não vai precisar ficar dependendo de os outros digam para você. Não. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, fala: está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre em mim. Acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar. Chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí, é para viver, é para resolver, é para viver um embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você, se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem. O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo, que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você, ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas. Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo. Show pandemia. Esperança nos nossos corações. Fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama.
E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. E cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça, fica da porta para fora. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca, nunca, nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo naquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que está do lado, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós e fazer o outro também chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos. Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida, a sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chega. Não chore, que sua mãe já está chegando. Ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida. Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha.
divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã. Absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais, a gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira, existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sobre a condição de pessoa. Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes e móveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou às vezes diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. Eu fico tão à vontade que tudo aquilo que é meu eu sei oferecer. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Às vezes os nossos desastres vida fora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. Às vezes os nossos desastres como pessoas é porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Os nossos relacionamentos imaturos, as nossas iniciações imaturas, as nossas construções familiares sempre marcadas pelo improviso,
pelo desajeito, pela imaturidade, vão dificultando cada vez mais a melhora deste mundo. Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente. A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Sai dessa cama. Se talvez a gente se não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Quando a gente acha que tudo é um desastre, e lá vem a nossa mãe pacientemente, ou o nosso pai, ou o nosso tio, aquele que tem acesso a nós. Sai dessa cama, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Ou então quando nos autorizava o contrário do que estava dizendo: filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala: não chora. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala: não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo o que a gente precisa chorar, e que às vezes a gente não tem direito. Eu costumo dizer que velório público é a melhor invenção dos últimos anos. Que lá você entra, chora e não precisa dar satisfações a ninguém. Entra, dá uma chorada e vai embora. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar, porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê. E se você chorar na frente do outro, ele racional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. O choro alivia, e os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Por isso, por mais difíceis que sejam os vínculos humanos, não desista deles. São eles que nos educam. Nesta vida, o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos torna homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquele que Deus projetou, aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje
eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. Erga os seus braços para o céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Solta a sua voz. Qual é a libertação que você hoje gostaria de receber do Senhor? Qual é a libertação que hoje você precisa para a sua vida? Os poderes de Deus estão em você, mas pode ser que o seu estilo de vida, a maneira como você se interpreta, tenha lhe impedido de conhecer os poderes do Espírito em você. O Espírito te blinda contra todo o mal. O Espírito te blinda numa ponte que faz chegar a Deus. Aqueles que passam pela sua vida. E hoje nós queremos acordar a força do nosso batismo em nós. A força do Espírito Santo nos concedendo os munos de Cristo. O muno sacerdotal, para que você possa abençoar os que passarem por você, para que você possa derramar bênçãos nos seus trabalhos, com as pessoas que você convive. Você tem o mundo sacerdotal de Cristo. Você é sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo. Você participa de uma forma diferente da minha, mas o batismo te dá a autoridade de ser, de representar a bênção de Deus pelo mundo. E hoje nós queremos acordar isso em nós. Nós recebemos o munus profético. Que o Senhor hoje destranque a sua profecia. E não se engane, profecia não é você subir nos púlpitos e ficar dizendo aos outros como eles devem viver. Não. A primeira profecia que nós precisamos viver e professar é sobre a nossa vida. Como você precisa viver. Não permita que o diabo dê a ordem. Que a ordem da sua vida seja sempre dada pelo Espírito Santo em você. Que você nunca precise passar pelos outros para entender o que Deus quer da sua vida. Que o outro seja apenas um instrumento para ajudar a discernir, mas a autoridade primeiro é sua. E hoje nós queremos acordar essa autoridade. O munus profético desperta a profecia no seu coração. Seja profetiza na vida dos seus filhos. Seja profeta na vida dos seus filhos. Seja profeta e profetiza na vida dos seus amigos. Leve a palavra que liberta. Expulse a palavra que faz mal, que amaldiçoa. Tranque as forças da palavra negativa. E desperta a força espiritual da palavra que unge, da palavra que cura, da palavra que encaminha, que endireita, que sara, que abraça, que converte. Toma posse hoje do dom da profecia de Cristo. E por fim, o munus régio. Nós temos a dignidade de Cristo em nós. Que nada e nem ninguém venha ofuscar essa dignidade. Nós estamos coroados com a dignidade de Cristo. E essa dignidade não é outra coisa senão um caminho de santidade. Quanto mais digno você se sentir, quanto mais digno diante de Deus e pequeno diante dele também, porque é ambíguo. A dignidade é um reconhecimento de valor, mas é também um reconhecimento de pequenez e de humildade. O digno é aquele que se sabe pequeno, mas reconhece o valor que tem mesmo sendo pequeno.
Desperta a dignidade naqueles, Senhor, que estão esquecidos do valor que têm. Há muitas pessoas entre nós hoje que estão esquecidas do valor que têm, e nós queremos proclamar a quebra de toda a maldição que nos fez esquecer quem somos. Nós somos filhos amados de Cristo, filhos amados de Deus. A salvação nos foi oferecida, e nós não queremos aceitar as condenações que tantas vezes nos amarram, nos retiram a liberdade. Erga os braços para o céu e diga comigo: eu quero, Senhor, o dom sacerdotal, o dom régio, o dom profético. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração. Me ajude, Senhor, no exercício de amor próprio, jogar fora os ódios que eu guardei, que me machucam, os ressentimentos que me visitam diariamente e que me privam de evoluir espiritualmente, Senhor. Quebra toda a maldição do mal na minha vida, e hoje fortalece em meu coração a fé, a esperança e a caridade.